Hoje é dia 22 de janeiro de 2026, sejam todos muito bem-vindos. Tava vendo o comentário, gente, do Reinaldo Azevedo sobre o discurso do Trump em Davos, né? Tá tendo o fórum internacional, né? E a gente tá acompanhando aí todas as informações necessárias. E não é que o discurso do Trump, o Fórum Econômico Mundial, deu branco, eu tava com Fórum Social, que não tem nada a ver. No Fórum Econômico Mundial, e eu acho que o discurso do Trump vai muito além de ser ridículo, né, gente? Eu já achava ridículo a ideia de anexar a Groenlândia, né? Eu falava que era piada do Trump. Mas fato que isso está gerando uma corrida armamentista na Europa, tensões nunca antes vistas. A Europa, que se comportava meio como cachorrinha dos Estados Unidos, está sendo obrigada a se posicionar, a criticar o presidente dos Estados Unidos. E ele está recuperando um restolho, na verdade, de Segunda Guerra Mundial, né, gente? É isso que a gente está vendo com esse discurso do Donald Trump. É um restolho de Segunda Guerra Mundial, é um restolho de autoritarismo, e é um restolho que brinca também. Isso é uma coisa que para quem não sabe, eu coordeno cortes em outros canais aqui, e eu tava vendo a questão, é claro que isso vai incomodar a Europa, porque a Europa, gente, a Europa é a cultura branca ocidental, né? E uma coisa é, se você faz massacres na África, se você faz massacres no Oriente Médio, se você faz bombardeios na América Latina, eles não ligam, não são pessoas brancas. São latino-americanos, são africanos, são árabes. Essas vidas para o europeu, sobretudo o europeu que odeia a imigração, não significam nada. Quando começa a mexer com os países brancos do norte global, aí, amigo, aí a porca torce o rabo. Aí eu quero me armar com um arsenal nuclear. Aí eu quero recuperar o legado que eu tinha antes das guerras mundiais. Aí eles ficam com medo, eles ficam com o C na mão. E o Trump é essa coisa que eu falo pra vocês, tem um quê. E eu não tô desmerecendo ninguém, tá, gente? Tem um quê de piada também no que ele fala, só que tem a piada mórbida. Ele brinca de nos matar. Ele brinca com a ameaça. O imperialismo americano é igual nos dois tipos de governo, o governo democrata ou o governo republicano. Mas o Trump tem uma dose a mais de sadismo. O Juventus pergunta aqui, bom dia, Pedro, e a todos. O Trump afinou? Ele sempre vai brincar com essa questão de afinar ou não, do Trump always chicken out, até o momento que ele sequestra um presidente. Gente, o Nicolás Maduro está sequestrado em Nova York. Isso não é qualquer coisa. Na principal metrópole americana, inclusive que está sendo agora administrada por um socialista muçulmano, a gente tem o presidente da Venezuela preso lá. Isso é muito sério, gente. Numa operação americana que, sinceramente, é esse tipo de coisa que a gente está assistindo. Eles brincam de war, gente. Eles brincam com a nossa soberania. Eles brincam com esse tipo de coisa. E isso é uma coisa que a gente falou muito ontem. Aliás, eu queria muito que vocês mandassem superchats, que a gente fechasse a nossa meta ontem. Ontem foi muito baixinho de superchats, embora a gente tenha feito uma entrevista excelente. Nós entrevistamos o professor Manuel Domingos, que foi preso, torturado na ditadura militar, é especialista em militares e escreveu um texto que nós publicamos no nosso site. Aliás, eu li o texto ontem, mas eu vou ler de novo, porque agora ele está público no nosso site, sobre defesa nacional. E nós, no Brasil, temos que discutir defesa nacional. E defesa nacional, gente, vai muito além. Eu estava conversando com o Renato Aroeira nos bastidores. Vai muito além da discussão de bombas nucleares, gente. Você pode, inclusive, ser... Eu sou contra bombas nucleares. Eu não acho que o Brasil tem que ter um arsenal nuclear. Agora, eu entendo o comentário também de muitas pessoas que falam, se a gente tivesse uma bomba atômica, talvez a gente não seria tão ultrajado. E meio que é verdade.
Mas eu não sou a favor de bombas nucleares, especialmente no mundo que a gente está vivendo hoje em dia. O mundo não tanca uma guerra nuclear. E assim, eu sinto que se a gente tiver um arsenal, a gente vai ser coautor disso aí. Tá? E é o que o Lucão tá falando aqui. Caso alguém não tenha entendido a gravidade disso, quando acaba a soberania, só resta a barbárie. Se um país invade outro, as pessoas podem invadir casas e corpos, como os sionistas fizeram em Gaza. É isso. É o que o Reginaldo Nasser, o Leonardo Trevisan e tantos outros falaram. Eu não sei se foi o Leonardo Trevisan que faz. O Reginaldo Nasser fala isso certamente. E o Aroeira fala isso também. Gaza era o experimento. Gaza não era a exceção. Gaza não é uma coisa dos israelenses. Gaza era um experimento e é um experimento americano. As big techs americanas fizeram testes de reconhecimento facial com os militares em Gaza. Gente, isso está acontecendo agora. A esquerda também precisa acordar de Nárnia para entender a gravidade disso tudo que está rolando. Não é só um discurso ridículo, é um discurso belicista, é um discurso mortal. O Trump é a principal ameaça ao mundo hoje em dia. Tanto que ele não sai das manchetes. Está todo mundo preocupado com isso, gente. Todos os veículos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Muito cuidado com o que está acontecendo. E temos que ouvir cada vez mais analistas internacionais. É o que o Game Jazz, o meu querido Rodrigo Domingues. Aliás, Rodrigo, convite ao vivo, hein? Quer vir amanhã na live? Me manda uma pauta só pra gente bater direitinho e aí, de repente, você participa aqui conosco amanhã. Mas é isso, gente. Eles não brincam, eles tiram sarro, é um ato de bullying. É um ato de agressão. Bullying nada mais é, gente. Bullying não é zoação. Bullying é um ataque. Bullying é atacar a soberania. É sobre isso que a gente está falando. Tem que tomar muito cuidado com o que está acontecendo, gente. Tem que tomar muito cuidado. E aí eu entro numa discussão que eu tive ontem com vocês. Eu estava mencionando uma live de um youtuber, que eu não vou dar o nome aqui. Eu estava falando do problema dessas supostas pautas anti-identitárias. Gente, se a gente não tem preocupação com a luta dos países afetados pelo imperialismo, com a luta das populações pretas, com a luta das populações indígenas, dos povos originários, quando a gente não tem preocupação com a luta dos povos LGBTQIAPN+, a gente não está efetivamente combatendo, o imperialismo. A gente não está combatendo as forças repressoras do capitalismo. O que o Trump está fazendo também, nessas investidas na Europa, nessas investidas na América Latina, é fazendo girar a máquina do capitalismo, que é uma máquina de moer gente. É o que o Game Jazz está falando aqui. Gaza foi um ensaio para que a população aceite. Foi uma janela de Overton em ação física. Sim. Eles mataram bebês, gente. Eles mataram crianças, eles mataram mulheres. Olha a importância da luta feminista, da emancipação e dos direitos humanos da mulher. E os israelenses foram lá e covardemente mataram pessoas indefesas. Não era sobre o Hamas. Não era sobre terrorismo. Aliás, nunca foi sobre terrorismo. Desde o 11 de setembro não é sobre terrorismo. É sobre petróleo. É sobre venda de armas. Leiam o livro Blackwater, do Jeremy Scahill, editor-chefe do Drop Site, um dos fundadores do Intercept. Sobre as tropas mercenárias dos Estados Unidos no Oriente Médio, o comércio sujo de armas que os Estados Unidos levaram para outros países e que eles fazem esses negócios desde a Guerra Fria. E isso está diretamente conectado também com a privatização das Forças Armadas Americanas. As PMCs, as forças privadas. Elas estão cada vez mais dentro do exército americano. São mercenários, gente. Soldados a soldo. Soldados pagos. Então, o problema é gigantesco, gente. Agora, com a vinda dos drones, da automatização do militarismo,
O negócio é grande, a gente tem que discutir, sim, sobre defesa nacional. A gente precisa saber se defender nesse mundo. E por isso, não dá pra gente admitir, gente, sobretudo numa esquerda que é preocupada com os mais pobres, que é preocupada com o socialismo, que é preocupada com as pautas de esquerda internacionais, a gente não pode mais admitir discurso sabotador do nosso campo. A gente não pode admitir um cara que entra numa live e fala que vai marchar com o Nicolas, que é um fascista. Nicolas Ferreira é um fascista. Sabe? Basta de infiltrados, gente. A gente tem que falar com pessoas que sejam verdadeiramente no nosso campo. Pessoas que tenham coerência. Pessoas que sejam íntegras. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Mas muito, muito, muito cuidado. São pessoas que eventualmente têm projeção em sites grandes. É um absurdo isso. Eu vou marchar com o Nicolas? Sabe, merece ser ridicularizado pelo Frota. Que negócio é esse marchar por um presidiário? Por criminosos no dia 8 de janeiro? Os caras estão passando pano para criminosos no dia 8 de janeiro. Eu vi que o Panchorra fez lives sobre esse caso também. Achei muito legal. Panchorra que está denunciando os foragidos do 8 de janeiro. Então, gente, a gente não pode deixar para lá. Nós temos que lutar, nós temos que ir atrás. Nós temos que brigar, nós temos que financiar os nossos espaços. Eu sei que é chato ficar repetindo isso o tempo inteiro, gente, mas isso é fundamental. Nós estamos com um canal em expansão aqui. Eu estou muito orgulhoso do crescimento da Folha TV. Estamos expandindo a nossa programação. Agora tem programa praticamente o tempo inteiro durante a semana. Tem o Folha Notícias Manhã, tem o Folha Notícias Noite, tem o Barzinho das Meninas, tem o Bastardos na Folha, tem o Folha Entrevista em 2 edições, com 2 entrevistados, tem o Folha Democrata com lives aos domingos, tem o Dropando a Real, que é um programa que eu faço no Drops de Jogos, que eu trouxe para cá, segundas às 16 horas. Tem muita coisa bacana. Só que a gente precisa do apoio de vocês. A gente precisa dos superchats. A gente precisa das contribuições dos Pix. Que vocês estejam presentes aqui com a gente, pessoal. Que vocês contribuam, né, contra essa luta, né, a favor dessa luta, contra os infiltrados. Contra as pessoas que fazem mal ao nosso campo. Contra as pessoas que não são comprometidas com as nossas bandeiras. E também lutando, claro, contra o campo opositor. A gente precisa ir para cima dos fascistas, gente. A gente precisa ir para cima dos nazistas. Tem um Tinder de supremacista branco, gente, que foi tirado do ar na passagem do ano. Denúncia ontem, estava na coluna do Jamil Chad, está nos sites de tecnologia também. Tinha um Tinder para supremacistas brancos. O discurso do Trump não é só ridículo. O mundo que nós estamos vivendo, coalhado de fascistas, é ridículo. E contra a estupidez, contra as estupidezas, como diz o Bem-vindo Siqueira, contra a estupidez, a gente precisa organizar a nossa inteligência. A gente precisa organizar os nossos conhecimentos. A gente precisa amadurecer tudo que a gente vem desenvolvendo. Sabe, eu tô há bastante tempo aqui no YouTube, gente. Esse ano, eu comecei a fazer transmissões mais a sério. Em 2018, eu tinha 2 programas no Brasil 247. Eu vou completar 8 anos de YouTube esse ano. E é bastante tempo. 8 anos de YouTube. Lá no DCM Contando o Tempo de Site, eu tô há 12 anos. Aqui na Folha TV, que eu espero na próxima reeleição do Lula, eu vou completar 4 anos aqui. Sabe, são anos dedicados nessa luta progressista. E eu não pretendo desistir, eu não pretendo mudar de emprego, eu não pretendo mudar de função, eu estou aqui para servir vocês. Eu estou aqui para informar vocês. E isso tudo está acontecendo, esse ataque geopolítico está acontecendo num contexto em que o Tarcísio de Freitas está tentando enquadrar o Bolsonaro.
falou que não vai funcionar não vai visitar o Bolsonaro na Papudinha. Não vai visitar o Bolsonaro na Papudinha, porque está muito ocupado. O Tarcísio, que é um lacaio do Trump, tá preparando, e isso é uma coisa para vocês ficarem atentos, tá? Pessoal que já acha que o Flávio Bolsonaro vai ser o candidato. O Tarcísio pode estar dando uma rasteira no Bolsonaro nesse momento para virar candidato a presidente. Então é importante isso. O Lucão falou uma coisa interessante, né? Um biruleibe a menos no nosso campo pode virar um pastor a mais para nós. Boa! Vamos. Eu vou tentar trazer o Ottoni de Paula aqui. Eu tô querendo entrevistar ele faz tempo e ele tá na minha lista aqui de tentativas. O Ottoni é um cara que a gente tem que conversar. O Frota é um cara que a gente tem que conversar. O Julian Lemos tem que vir aqui de novo. Nós temos que ouvir essas pessoas que fizeram parte do bolsonarismo. Nós temos que ouvir as pessoas que estão nos alertando. O Tony Garcia me alerta todo dia que não tá ganha a eleição do Lula. Não tá ganha a eleição do Lula. Então, gente, a gente tem que ir pro combate. É o que eu falo para vocês, a gente não tá resistindo. Aqui o plano nosso não é resistir. O nosso plano é atacar. A nossa ideia aqui é atacar esses fascistas. A nossa ideia aqui é desmontar esses fascistas. É isso que a gente tem que desenvolver no nosso campo. É isso que a gente tem que colocar em consideração nos nossos empenhos pessoais aqui. Nós temos que atacar essa turma. Porque o plano Tarcísio tá aí, o plano Flávio Bolsonaro tá aí, com apoio do Eduardo. E não vai ser fácil. E não vai ser simples. E não vai ser tranquilo. Eles vão brigar entre eles, mas a hora que eles pararem de brigar é o momento que a gente tem que ter medo. A gente não tem que ficar só dando risadinha. A gente tem que ficar esperto. A gente tem que entender que as coisas são muito mais difíceis do que parecem. O Game Jazz falou aqui, mesmo que a eleição esteja ganha, temos que agir como se não estivesse. O trabalho deve ser recorrente e incansável. É isso. É exatamente isso que o Rodrigo está falando aqui. Tá? A gente não pode cansar. A gente não pode achar que o trabalho acabou. Aliás, o trabalho é constante. O trabalho contra o fascismo é uma chaga, gente, que vem, na verdade, de muito mais tempo antes, mas o fascismo é uma chaga que ele sempre vai ficar sendo revivido. Porque o fascismo é contra o humano. São regimes de líderes carismáticos e autocráticos que jogam a vida da população no fundo do poço, que provocam guerras mundiais. Nós temos que combater o autoritarismo, nós temos que eleger presidentes que sejam democratas, que pensem no Estado. O Lula tem vários defeitos, mas o governo dele sempre pensou no Estado, sempre criou instituições de Estado, sempre pensou na questão das pessoas que passam fome. E criou uma política que não foi derrubada nem pelo bolsonarismo, que é o Bolsa Família. Ah, mas é uma migalha, Pedro. Mas é necessário. As pessoas precisam de subsídio. Eu sou a favor de uma renda mínima universal. Eu não acho que a gente tem que trabalhar para ter o mínimo, gente. Eu acho que o trabalho tem que ser uma parte para depois. Para você ter outras coisas, para você ter outros bens. Mas comer, as pessoas não podem morrer de fome. Um país que tem pessoas morrendo de fome, um mundo que tem pessoas morrendo de fome, não pode ser um mundo sadio. Enquanto tem pessoas bilionárias. Tem pessoas com tanto dinheiro. Tem pessoas com tanto dinheiro que elas não sabem onde enfiar e elas cometem crimes. Elas fazem lavagem de dinheiro. Para o tráfico, para outros interesses. E é o que o Lucão tá falando aqui. Luto para nós precisa ser verbo, não substantivo. Muitos tombam, gente, nessa luta. Perdemos a Heloísa de Carvalho recentemente. Mas a gente tá aqui lutando. A gente não tá aqui parado. A gente não tá aqui só sofrendo. A gente sofre eventualmente no meio do caminho. A gente perde muitos dos nossos no meio do caminho. Mas a gente tá aqui lutando todos os dias, todos os momentos, para tornar esse país mais feliz, para tornar a minha terra mais feliz. Nós lutamos pela nossa terra, nós lutamos pelo nosso país, nós lutamos pelos nossos amigos, nós lutamos pelos nossos amores, nós lutamos pelas pessoas que a gente gosta.
Eu faço essa luta aqui, gente, não pro cargo no governo, igual o outro youtuber lá, ninguém me acolheu. Ninguém tem que me acolher, não, gente. Eu vou aparecer pelo meu trabalho, pelo meu esforço, pelo companheirismo de vocês. A gente não precisa ficar chorando coisa do governo, não. Nunca quis cargo no governo. Nunca quis benefício do governo. Mas luto para a gente ter um governo que seja bom para todos. Luto para que a gente tenha um campo político arejado que seja bom para todos, com excelentes parlamentares. Critico, faço a autocrítica da esquerda, mas de uma forma construtiva. Isso é fundamental. A gente sempre fala aqui que as lives, eu quero que vocês saiam daqui com a cabeça boa. Souls Player, que saudade, cara! Eu tava usando tuas artes outro dia para um post no Drops. Bom dia, meu querido, seja muito bem-vindo. Bom dia, Elaine, queridíssima, obrigado pela sua presença. Mas é isso, gente, a gente precisa ter cabeça para encarar esses tempos. A gente precisa ter cabeça, e a gente tá fazendo um trabalho formidável aqui. Canal com 2 milhões de visualizações, gente. Milhões de pessoas nos assistem. Olha que coisa bacana, olha que coisa legal. A gente está competitivo, a gente está concorrendo com um canal grande, tendo esse público aqui. E vocês estão ajudando a gente pelos superchats, pelos membros, pela simples presença de vocês. E compartilhando as nossas lives, e compartilhando os nossos cortes, e comentando, e eventualmente falando que eu não trabalho. Tem uma pá de gente ressentida pra cacete que vem aqui no chat pra falar, esse Pedro Zambarda não trabalha. Trabalho pra caramba, gente. Eu trabalho das 6, das 7 até a meia-noite, 1 da manhã. Eu durmo pouquíssimo. Aliás, eu queria fazer esse editorial como um recado pra essa cambada ressentida pra caramba. Eu trabalho o tempo inteiro, gente. Às vezes não dá tempo pra usar o banheiro. Eu tô o tempo inteiro assistindo vídeo, eu tô o tempo inteiro lendo texto. Eu tô o tempo inteiro aqui nessa jossa, gente. Tô preso no YouTube. Eu tenho que cancelar a live para poder descansar um pouco. Às vezes eu tô de domingo a domingo aqui. As pessoas não têm ideia do quanto eu trabalho. As pessoas não têm ideia do quanto a galera acha. Ah, esse cara fica só reproduzindo vídeo. Gente, eu escrevo matéria, eu faço um monte de coisa. E eu, claro, eu prestigio também o trabalho dos colegas. Porque eu não faço tudo sozinho. Tem colegas bons na mídia alternativa, tem colegas bons na mídia hegemônica. Tem gente que tem bom repórter em tudo quanto é canto. Mas eu não paro de trabalhar aqui não, cara. Aliás, esse editorial é isso, é o recado para os caras que ficam reclamando que eu peço Pix. Eu tenho que pedir Pix mesmo, gente. Esse trabalho é pago. Recebo salário aqui. Xanda faz um esforço hercúleo para pagar salário para todo mundo. Então, cada um de vocês tem que dar o melhor. Se o Pedro não trabalha... É, exatamente, cara. Porra, bicho, eu trabalho pra cacete. E entendam, quando eu falo isso, parece que é arrogante, né? Ah, ele tá falando que ele trabalha muito. Eu gostaria de trabalhar mais. Eu gostaria de fazer uma live com vocês com 100% de conteúdo original. Eu adoraria, só que a gente tem limitações financeiras e técnicas. E é por isso que a gente não faz dessa forma. É isso. Mas, Marcos, tem um monte de gente falando nos comentários. Falar que o Pedro Zambardo não trabalha é ridículo. Você aparece em todo lugar. Pois é, cara. Eu tô literalmente morando no YouTube. Tô trazendo aqui as notícias para vocês. E não é só react que eu faço, gente. Eu escrevo texto, eu publico textos. A gente publica textos de colunistas que a gente recebe. Recebemos agora do Manuel Domingos. A gente vai atrás onde as informações estão, gente. E é isso. E eu vou pedir Pix. Eu não tenho a menor vergonha disso, gente. Pedir dinheiro não é vergonha. E nem é mendicância, porque enquanto eu estou pedindo, eu estou indo atrás de informação, eu estou indo atrás de atualização, eu estou conversando com vocês do chat. Eu estava vendo as lives dos outros canais. A galera não lê o chat igual eu leio aqui. Aqui a gente estabelece um vínculo. Aqui a gente estabelece contato. Eu não sou amigo de vocês, mas toda vez que eu ligo a câmera e a gente está aqui dialogando, nós estamos juntos. Vocês podem, inclusive, vocês têm plena liberdade nos programas aqui
de me pautarem. O Lucas é um cara aqui, o Lucão, o Otimeia mandou aqui pra gente, essas arroba é tudo estranho, né? O Lucas fez uma reclamação aqui no canal já faz algum tempo sobre a questão de cobrir pautas de povos originários. Eu falei pro Lucas, manda os links lá no nosso grupo. Oxe, é claro que eu vou falar dos povos originários, a gente tem que falar. Inclusive porque esse assunto tem baixa visualização no YouTube. Então a gente precisa pegar esse engajamento de 2 milhões e impulsionar essas pautas. E isso é um trabalho conjunto, eu não consigo fazer tudo sozinho, gente. Eu sou o filtro, eu tento selecionar. Tem muita coisa que a Xanda às vezes me manda que eu não mostro aqui, porque às vezes eu não vejo tanta necessidade. Tem outras pautas que eu falo, não, isso aqui é uma notícia importante. E a gente faz essa seleção, faz esse filtro, lê e decodifica as notícias. Eu não só leio, eu não sou uma máquina de leitura, gente. E aí é isso. Ramos Pereira mandou aqui, né? O Pedro mais trabalha que todos nós, prejudicando a própria saúde, aí vem um imbecil falar que ele não trabalha. Faz-me rir numa hora dessa. Pois é. Minha saúde tá bem, tá, Lucas? Mas obrigado pela solidariedade. E, de fato, a gente tem um desgaste físico aqui, né? Eu tenho fadiga de tela, por exemplo. É muita tela aqui, eu tô com 2 monitores aqui rolando e você, de fato, cansa. Mas é isso, gente. A gente tá nessa e a gente vai pedir, sim, superchats, a gente vai pedir para vocês Pix. Porque eu sinto que eu precisava dar uma resposta para isso. Tá, ontem eu falei sobre a questão dos antidentitários, que é um problema que a gente tem no campo dos comunicadores do YouTube, e aqui, agora eu queria falar um pouco do chat. O chat precisa entender isso, gente. O chat precisa entender que, veja, tem muito youtuber aí bacana também, que faz arrecadações também para causas humanitárias, para as cozinhas solidárias do MTST. Tem gente que faz para ONGs também, isso é muito legal. Mas é legal também pedir crowdfunding para financiar projetos jornalísticos, gente, porque o meu ritmo de produção aqui no nosso canal, pra vocês terem uma ideia, a gente está há 4 anos no ar, né? Nesse formato hoje. A gente tem aqui no canal 8,5 mil vídeos. São quase 9 mil vídeos, gente. A gente tem uma produção muito frenética aqui. E aí tem as lives, tem mais os cortes. A gente produz um serviço público aqui para vocês. Um serviço público para vocês. Então é isso, gente. A gente precisa disso. As notícias andam escassas, tá difícil achar a galera daqui, por isso não ando mandando. Tranquilo, querido, vambora. A galera tá se preparando para o acampamento Terra Livre. Terra Livre é um evento importantíssimo para os povos originários, né? A gente vai. Lucão, me manda notícias disso aí que a gente quer saber. BC é editor, seu trabalho é o de filtrar as informações relevantes. É isso. É isso, gente. Eu não posso entregar para vocês qualquer coisa. Eu entrego para vocês o que há de relevante nos assuntos. Essa que é a questão. E a gente precisa trabalhar tudo isso. E para produzir essa informação, eu tenho que conversar com muita gente, eu tenho que ler muita coisa, eu tenho que trabalhar essas informações. Então é isso. Pra galera que reclama aí, esse cara pede demais, tô dando meu recado aqui hoje. Espero que vocês entendam. Se não entenderam, também paciência. Também não ligo. Mas é importante aqui que vocês nos acompanhem. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!